bacana esse site. É. Você falou assim, a gente teve muita dor, mas a gente recebeu muito amor. Muito. Lindo isso, né? Muito A gente amor. percebe o quanto que a gente é amado, o quanto que as pessoas se importam, Isso. estão do nosso lado. Isso Isso. faz diferença. É. E você trabalhar pela minha família. É que às vezes a gente condiciona, né, o Achei trabalho legal ou a essa família. visão. Na verdade, é sempre a família e o trabalho tem que servir minha família. Se não for assim, tá tudo errado. Né? Médicos, escutem isso que o Marcos está falando. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 41 do PodPés. Esse podcast voltado para você, médico, empresário, que quer crescer, que quer expandir sua carreira, que quer, ir mais longe, alcançar o próximo patamar da sua vida. E a gente sabe que para a gente alcançar novos patamares, não é só conhecimento técnico, não é só a academia que te entrega isso. Você precisa ir mais longe, você precisa acessar conhecimentos novos que você não tem e muitas vezes você precisa de fé e espiritualidade. Olha, esse PodPés, ele é muito especial, ele começa especial porque primeiro eu estou gravando fora de São Paulo, eu estou aqui no Rio de Janeiro. E esse momento está acontecendo aqui, é um encontro muito especial e não é por acaso, porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão ver esse episódio que precisam conhecer essa história e ouvir o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu estou aqui com Marcos Varandas e a Iana. Eu não sei se você assistiu ou ouviu falar do filme Inexplicável na Netflix, um filme que revela, que conta uma história real de superação do Gabriel, que ficou internado muito tempo, que passou por uma fase, inclusive, que foi desenganado pelos médicos, baseado nas informações e boletins técnicos que a gente aprende. As chances dessa criança sobreviver era baixíssima e a fé inabalável desses pais e a trajetória deles foi realmente inspiradora. Eu tenho a honra de conviver com eles, conhecer pessoalmente os pais, as pessoas, os protagonistas reais dessa história que o filme Inexplicável representou tão bem. Iana e Marcos, sejam bem-vindos à mesa do PodPés. Estou feliz demais de receber vocês, Nós tá? também estamos muito felizes. É uma honra a gente poder estar aqui, né? Mais um momento da gente poder falar um pouco da nossa história, da experiência que a gente viveu, né? Do quanto que Deus agiu na nossa vida, né? Muito obrigada de todo coração. Obrigado, uma alegria enorme estar aqui. Vamos conversar um pouquinho aí com o teu público. Conversar com esse público e olha, eu estava conversando aqui antes da gente entrar, quantos episódios, né, gente? Como essa história, esse filme, esse relato, né, de vida real de vocês, a repercussão que isso teve, né? A gente estava conversando, vocês imaginavam que a história do Gabriel, da Iana e do Marcos teria uma repercussão dessa, assim? Não. Nunca. É o tipo de coisa que a gente não consegue nem sonhar porque não está muito longe, né? Eu digo que a gente tem que sonhar realmente algo impossível, algo grande. Mas tem que ser algo conhecido. Algo conhecido. Algo conhecido. Esse tipo de coisa que a gente está vivendo aqui fugia totalmente do nosso mundo. Foge, é um outro mundo, é outro planeta. Isso, tudo que a gente está vivendo aqui. A gente realmente nunca imaginou. Mas assim, a cada vez que a gente dá o testemunho, fala sobre, é uma realização de um sonho. Né? Porque a gente, quando estávamos lá, né, com ele na UTI, desacordado, né, entubado, a gente dizia que quando a gente saísse de lá, a gente iria testemunhar. Né? Caramba. E assim a gente fez, né? Durante esses quase 12 anos, a gente sonhava em poder testemunhar, sair dali e testemunhar, né? O quanto que Deus ia agir, que Deus ia, né? A gente estava lá, ele estava em coma. Você já pensava assim, tinha noção da dimensão do improvável que estava acontecendo e já pensava em dividir esse testemunho, essa história com outras pessoas. A gente conversava muito com os médicos, né, enfermeiros, todo mundo que estava lá. Eu era muito questionador e eu perguntava, e quanto um pai que tenha passado pelo que a gente está passando aqui, que o filho tenha saído bem, que eu queria conversar com esse pai, eu queria poder ter acesso, saber o que foi que ele fez. Esse pai não existia. Nunca passou, nunca conheci ninguém, as respostas eram
enfim, não sabiam. Hoje eu conheci vários, porque por conta da repercussão, vários depois vieram conversar comigo no Instagram e falam, esse caso é exatamente o que eu vivi com meu filho há tantos anos atrás e tudo mais. Mas só que não era sabido essas histórias, a gente não conseguia saber. E quando a gente estava lá, a gente fez, então a gente descobriu, a gente está passando isso aqui para poder a gente contar o testemunho, e a gente vai contar esse testemunho. Caramba. E assim a gente faz há 12 anos. Né? Caramba, 12 anos, e vocês deram esse significado no momento de dor e dificuldade. Isso é muito admirável. Olha, o pessoal que está ouvindo aqui, eu tenho uma comunidade muito grande de médicos, muitas pessoas talvez não tenham assistido o filme, então eu gostaria que a gente chama isso de caso clínico na medicina. Eu gostaria que vocês contassem o caso clínico do Gabriel, né? Como é que foi essa história? O que é que aconteceu? Conta assim um pouquinho, resume da história para o pessoal que está ouvindo em casa entender. Tá bom. Muita gente não viu o filme. O que é que foi essa história e por que que ela é tão inspiradora e ganhou essa repercussão que ganhou hoje, depois do filme, etc. Eu vou contar talvez um pouco além do que está no filme, tá? Ótimo. Gabriel, ele era um atleta de futsal, jogava aos 8 anos de idade. É o filho mais velho de vocês. Era o filho mais velho, e a gente tinha Rafa, que tinha 5 anos na oportunidade, e Davi estava na barriga de Ana. E Ana estava grávida. Grávida de 5 meses. E Gabriel era atleta, ele jogava praticamente Qual a todos idade os dias. do Gabriel nessa época? 8 anos. 8 anos. Ele tinha sido campeão paraibano sub-7, sub-8, enfim, estava seguindo na sua trajetória. Mas ele, nos últimos 10 dias que antecedem o problema, ele vinha com dores de cabeça frequentes. Né? Uma criança de 8 anos de começou 8 anos. A sentir dores de cabeças diárias dia. E sem motivo aparente. Sem motivo aparente. E aí investiga, dá um remédio, tudo, mas continuando treinando, continuando jogando. E no 10º dia, isso era uma terça-feira, Iana fez contato com o oftalmologista e fez, vou levar ele no oftalmo, consegui falar com o oftalmo, vou levar, eu fiz. A gente pensa logo que a dor de cabeça é problema de vista, vista, né? Vamos ver se tem alguma coisa lá. E aí eu fui contra. Eu fiz, Iana, não precisa levar ele no oftalmo, mas ele enxerga bem, ele sabe, não tem nenhum problema de vista aqui com ele não. Não, mas vou levar, não vou levar. E eu dizia, mas ele vai perder treino, não vai, vou. Graças a Deus, ela levou. E Ana leva ele na oftalmo, quando chega lá ela tem um exame de fundo do olho. Isso. No exame do fundo do olho, ela identifica que ele tinha um edema. Edema de papila. Edema de papila. No fundo do olho. A gente infelizmente, a gente acabou aprendendo vários termos Aprenderam vários termos técnicos, né? Os colegas que estão aqui ouvindo a gente sabem que o edema de papila é um sinal de hipertensão intracraniana. Se eu tô lembrando bem aqui, isso mesmo. Então tinha algo para ser investigado naquela dor de cabeça. Ali era uma terça-feira à noite, quando a gente sai do médico, e o laudo dela era isso, era um edema de fundo de olho, né? Mais popularmente falando. Uhum. E que a gente precisaria falar com um neuro muito rapidamente. Caramba! Então a gente fez o encaminhamento numa terça de noite e numa quarta de manhã a gente conseguiu a consulta com o neurologista, com o Dr. Christian. Ele estava em viagem, mas tinha chegado naquele dia, a gente conseguiu fazer a consulta com ele. E na consulta clínica, ele já identificou pelo andar de Gabriel, com todos os testes clínicos, mais esse laudo do oftalmologista. Ele disse, Gabriel tem uma bolinha na cabeça. Ele não quis usar o nome técnico. Ele falou assim mesmo? Ele falou. Uma bolinha na cabeça. Gabriel tem uma bolinha na cabeça. Eu não sei o tamanho, eu não sei exatamente o local, mas ele tem. Caramba. Então preciso que vocês façam um exame de ressonância magnética com urgência. E a gente sai dele e encontra o exame de ressonância magnética naquela mesma tarde. A gente conseguiu, graças a Deus. Caramba, porque não é fácil. Não é fácil. Não o era exame de ressonância... Há 12 anos atrás, muito menos. Muito menos. A gente conseguiu, a gente teve muitos anjos, né, que foram abrindo as portas pra gente. Pois é, essa sequência tá muito rápida, inclusive, que você tá contando. Na regra não é assim. Não é a regra. O diagnóstico não é rápido assim. A gente sabe. E aí, no exame de ressonância, já foi detectado que ele estava com um tumor cerebral de 4 centímetros na região do cerebelo e que estava pressionando muito, quase que o líquido não estava conseguindo passar ali. E ele precisaria fazer uma cirurgia com urgência, sob o risco de ter um AVC, um problema mais sério ali a qualquer momento, né? Caramba. E aí, beleza, mais urgente possível no dia seguinte. E aí, no dia seguinte, a gente, durante a manhã, vai atrás do hospital, a gente conseguiu todos os acessos e conseguimos fazer a cirurgia marcada para a quinta-feira, 6 horas da tarde. Foi de uma terça para quinta. Terça para quinta, ele estava do centro cirúrgico sendo operado. No centro cirúrgico sendo operado. Esse tempo é recorde. Assim. Pois é, a gente sabe disso, eu brinco muito o milagre começou a acontecer aí. É bom falando com o médico que a gente consegue, a gente percebe isso Meu muito claramente. Deus, o milagre, a rapidez do diagnóstico e das intervenções e condutas que ele foi submetido, E
No meio do caminho, ele ainda fez exame de sangue para poder fazer pré-operatório, fez exame cardíaco. Então, isso tudo aconteceu nesse espaço aí de praticamente 48 horas ou menos. De 48 a gente fez exame horas. de sangue na quarta, não foi? E Ana, eu brinco que Deus prepara todos os detalhes, né? E Ana é psicóloga, eu sou programador de origem. Cabeça de programador como é. Você me dá um problema, eu vou debugar aquele problema até chegar na solução dele. Caramba. Então, quando veio essa história... O emocional e o racional juntos, né? Então, eu fui resolver o problema e Ana cuidou de Gabriel para ele não perceber que tinha um problema. Meu Deus. Então, Gabriel é tanto que ele entra no bloco cirúrgico rindo, feliz. Você conseguiu ficar assim, bem racional? Fiquei. Essa era a minha pergunta, porque Fiquei. era um pai, cara, vocês receberam em 48 horas uma notícia... O quanto que de Eu lembro... dúvidas e medos e incertezas. Eu lembro Como com é que detalhes. foi para vocês? Eu posso abrir aqui um parêntese só para pegar um pouco assim do sentimento de paz, assim. Porque Tá, foi eu tudo rápido e vou inesperado. falar Para meu e você, você Iana, fala. eu queria ouvir você como mãe e o Marcos como pai. Qual que é como é que foi? Assim, eu sei que foi muito rápido e difícil até de processar tudo. Isso. Exato. É, Talvez a gente não tivesse a consciência de tão grande era o problema, dado isso tudo que foi acontecendo muito rápido. Não deu tempo Focado da gente sempre na pesquisar. solução, no próximo passo. Foco 100% em É, resolver. e na experiência, né? Porque como a gente não é da área, a gente não entendia a dimensão daquilo Isso. ali. A gente, não Né? tinha- a gente Mas sabia o que era que- grave, mas não sabia o quão grave era. É, né? o que foi fazendo acontecer, né, foi exatamente esse entender, né, tentar compreender o que estaria acontecendo, ao mesmo tempo em todo momento a gente estava com o Gabriel, né? Então, a Gabriel estava nas consultas, Gabriel estava nos exames, ele estava ali sempre ouvindo. Então, a gente teve esse cuidado, esse zelo do que ele era, do que ele ouvia também. Né? Então, ele estava ali ouvindo, quando saía da Caramba. consulta, a gente ia Isso explicar, é ó, incrível. filho, a gente está investigando, tá vendo o que é que acontece, sabe? Para que ele pudesse não ficar assustado com aquilo ali, né? Caramba. Do A que era gente uma... entendeu que o problema na região do cerebelo afetava o equilíbrio. E aí, logo, a gente não sabia, né, que ele tinha um problema, mas ele tinha um problema de equilíbrio. Só que a gente não percebia e não conectava uma coisa a outra. Mas na hora que a gente descobriu que ele tinha um problema que afetava o equilíbrio, a gente conectou e falou isso pra ele. Filho, ó, isso aqui é uma bolinha, tá te atrapalhando. Lembra que às vezes no jogo você cai, vai chutar uma bola e você desequilibra e cai? Pronto, a gente vai tirar essa bolinha e você vai jogar muito melhor. Mas Você vai jogar você melhor vai do que jogar Messi. muito melhor. Olha a forma como vocês passaram isso pra ele. Ele entrou sorrindo no bloco cirúrgico. Gente. Eu fui deixar ele, Ana não podia. Sabe, essa energia, eu não sei que tipo de palavra a gente poderia definir isso, né? Mas toda a atmosfera era muito saudável ali, emocional, até o momento que ele foi operado. E eu Impressionante. lembro com detalhes de tudo que aconteceu nesse período, vivi muito intensamente e eu só chorei quando eu deixei ele no bloco cirúrgico. Foi a primeira vez que eu chorei, nessas 48 horas. Caramba. Eu deixo ele no bloco e Ana não pode, eu tô toda arrepiada. E Ana não pôde entrar, porque ela estava grávida e não podia entrar no bloco. Eu deixo ele no bloco, aí eu saio chorando. É o momento que eu respiro. Até então foi intenso em como eu resolvi o problema. Depois que o problema já não estava mais comigo, aí eu pude chorar, a gente pôde se encontrar e a gente pôde conversar. Porque nessas 40 horas a gente não conversou. A gente só viveu. A gente só viveu e Porque era tudo muito imediato, tudo ia surgindo e tinha que fazer, né? Aí vai pra E vocês conseguiram fazer, não é? Porque assim, cara, eram muitas notícias, eram traumáticas, né? Com baque. E podia paralisar, podia chorar, podia afundar. Vocês lidaram de uma forma tão produtiva com o problema que vocês entraram em ação e foram fazendo. É verdade. Graças a Deus, eu digo que muita Deus abre as resiliência portas. emocional desde esse momento. E Jesus vai abrindo as portas, né? Vai abrindo as portas e vai fazendo as pessoas surgirem, né? Os anjos que ele envia pra gente aqui, né? Pra nos facilitar, pra nos ajudar. Então ele vai trazendo... Você já tem essa fé, Iana? Você já era, assim, uma mulher de fé? Você já se identificava assim? Já, porque assim, eu perdi meu ovário de trompa com 15 anos. E meu sonho de vida era ser mãe, né? Formar família. Eu não sabia dessa parte. Então, assim, eu rezava muito, né? Eu tinha muito essa Você tinha entrega, um ovário e uma trompa. Um ovário e uma trompa. Eu perdi com 15 anos. Então, eu tinha muito eu estava muito nas orações, porque eu queria muito. Ele tinha o sonho de ter 5 filhos. E eu não sabia nem se eu ia conseguir ter um, né? Caramba. Que era o sonho, a gente sonhava juntos nisso, né? E aí, quando
nós casamos, né, precisava ser feito, as médicas diziam, né, fazer algum tipo de tratamento para que conseguisse. E Deus nos presenteou com 3 meses depois de casados, o nosso primeiro filho, sem precisar de absolutamente nada. Né? Deus Caramba, uma nos gravidez deu de espontânea. presente. Né? Então, assim, para mim, tudo isso já é Deus em todo momento. E a nossa relação começou muito com nessa base, né, da espiritualidade. A gente, no namoro, a gente ia para missa diária, né? Nosso noivado foi, a gente fez o noivado no dia, a gente noivou no dia do crisma da gente. Caramba. Né? E a gente, Deus foi preparando a gente, né? Então teve esse problema do ovário de Ana, que a gente já teve toda aquela carga emocional inicial. E no nosso segundo filho, que é o Rafael, quando a Nina estava grávida dele, a gente faz o exame de translucência nucal. Que no exame de translucência nucal do Rafa deu bem alterado. Nossa. E eu lembro, na hora, a médica falou que ele ia nascer com uma síndrome. Uma síndrome é uma malformação. Ela afirmou isso. Eu perguntei, é certeza, doutora? Ela falou, é 80% de chance. Não, essas partes a gente não sabia. Deus prepara, né? Deus vai prepara. Preparando as coisas para que as coisas vá acontecendo e a gente vá se fortalecendo. Cara, você já né? ia, a envergadura Mas já... olha só, aí a gente fez o exame de translucência nucal, deu alterado. A gente fez, vamos repetir. Aí deu mais alterado ainda. Aí a gente fez, vamos repetir. Aí deu mais alterado ainda. Deu 3 vezes seguidas, deu diferente e deu pra mais. Pra mais, porque também tinha semanas, né? Que era pra ser de 12 semanas. Aí a gente foi fazendo na mesma, porque tinha que fazer rápido os exames. Então foi assim, no dia pro outro a gente fazia por causa das semanas. Tinha uma outra opção, que era fazer um exame pra poder detectar qual a síndrome, porque já era certeza a síndrome. E aí, qual a síndrome? Só que era um exame que tinha que fazer um furo para procurar o líquido amniótico e era um risco de aborto. E aí a gente, na mesma hora, a gente olhou pro outro e fez, não tem exame, a gente não vai fazer, já é nosso filho, vai ser amado do jeito que vier, vai ser amado. Gente do céu. E tanto é que o nome dele é Rafael, porque Rafael é aquele que cura, né? Caramba. Pela Bíblia. E a gente acreditou e fomos até o fim da gestação naquela... na espera do tempo de Deus, né? Na espera do... Então Deus nos preparou ali. Meu Deus. A gente já Rafa nasceu, tudo isso? bem, graças a Deus. Tem que ter essa parte no filme também, gente. No livro tem. No livro tem. O livro ele é mais completo, né? Caramba. Mas então, aí a gente viveu isso. Quando o Rafa nasce, ele nasce perfeito. Só que nasce perfeito e tem sustos depois. A gente foi fazer uma bateria de exame nele. É a primeira vez que a gente foi fazer um exame, Rafa, e disse que tava faltando um rim. Aí daqui a pouco, não, peraí, aí volta tem um rim. Aí a gente foi, Meu Deus, foi muito doideira isso. Essa é a história do Rafael, né? Do E Rafa. o Gabriel, a gente tá aqui. Estávamos aqui contando. Então, aí Deus foi dando essa casca. Quando você pergunta da fé, né? A gente teve vários momentos disso. A fé foi provada, né? Foi. E nesses momentos fortalecida. Deus foi Provada dando e aos pouquinhos, fortalecida. né? Pra gente isso. Né? Gente, que bonito isso. A gente pode voltar pra fé para falar um pouco de mim ou a gente pode continuar para a história. Caramba, olha, eu preciso dizer, não sei se você que está aí ouvindo, você está sentindo assim, é muito rica a história de vocês, então a gente quer ouvir cada detalhe, a gente tem curiosidade de saber, né, como que veio toda essa resiliência emocional, essa base de fé e espiritualidade que foi tão importante para sustentar vocês e a família. Mas a gente estava falando no momento que você deixou o Gabriel no centro cirúrgico e foi a hora que você chorou pela primeira vez e vocês conversaram. E daí pra frente, como é que foi? Daí a gente conversou poucas vezes, daí pra frente, porque, voltando, né, pra contar um pouco mais sobre o caso clínico e conectando com a gente, a cirurgia de Gabriel foi uma cirurgia que durou 8 horas. A gente não esperava que fosse tanto. Uma patologista acompanhou, para poder já Imagina essas 8 horas, deve ter durado assim, uma eternidade. E foi meu durante Deus. a noite e madrugada, né? Gente. A patologista acompanhou. E aí, quando ela sai, ela é minha tia, ela é patologista e também minha madrinha. Caramba! Então ela acompanhou eu ia dizer parto, ela acompanhou a cirurgia. E quando ela sai de lá, ela nem fala com a gente, né? E ela sai com a peça. A gente aprendeu até a falar os termos técnicos. Assim, a peça anatômica. Material. Ela sai com a peça e ela só volta a aparecer 3 dias depois. E esse período, a gente estranhando porque ela não tinha aparecido, o que é que tinha acontecido e tal. Não falou nada. Nada. Os médicos, depois a gente soube que os médicos estavam esperando que ele tivesse um meduloblastoma. Por causa da aparência, da localização, da idade, tudo. E aí, qual era o problema de ser um meduloblastoma? O médico conseguiu retirar 99% do tumor.
1% ele tentou, por isso que a cirurgia demorou mais, ele quis tentar tirar tudo, porque ele achava que era um meduloblastoma, então ele quis tirar tudo. E aí, esse 1% não dava mais para tirar. Se fosse um meduloblastoma, ele tem a capacidade de crescer, de se multiplicar muito grande. Então aquele 1% ia crescer, e a vida de Gabriel ia ser encurtada ou com muita dificuldade a partir dali. A minha tia disse que ela chegou em casa, colocou a peça em oração, deitou. Quando voltou, ela fez tá diferente. E aí ela dividiu em 3 o material em 3 partes. E aí na primeira parte ela analisou, começou a analisar, quando ela identificou, era um astrocitoma pilocítico. Passou para o grau 1, que é o menor grau. É o único considerado benigno do cérebro. Benigno, um grau de multiplicação lenta, sim, tem um comportamento muito benigno. E aí ela passou para o sócio dela fazer a análise, o sócio confirmou, e depois foi para a Secamargo, São Paulo, que confirmou no resultado. E com isso, Gabriel estava sendo considerado curado ali a partir daquele que foi ele nem precisou fazer rádio, nem precisou fazer quimioterapia. Então o milagre já começou a acontecer aí. A gente chama isso ressecção completa. Completa. E que se confirmou depois ao longo dos anos. Agora a gente tem essa confirmação, já são 12 anos. E aí depois disso ele teve uma recuperação perfeita. Não ficou com sequela nenhuma dessa cirurgia. Da cirurgia, não. Nada. Se recuperou bem. Nada. Meu Deus. Quando acordou, já saiu andando, falando, comendo. 15 dias depois. Se recuperando da cirurgia. A gente fez os exames dele pela manhã para sair do hospital, com 15 dias, né, depois da cirurgia. Pela manhã fez os exames, estava ótimo. Tudo em ordem nos exames. E aí, ao final da tarde, tardezinha, ele começou a apresentar febre. E aí no mesmo dia que ele recebeu alta, ele fez febre em casa. Foi. Só que a febre, assim, ninguém entendia, porque ele tinha feito todos os exames de manhã. Em casa de manhã, no hospital. E aí os médicos, não, pode ser emocional, e tinha todo o componente emocional ali realmente envolvido. Ele estava muito ansioso, irritado para ir para casa. Uma criança de 8 anos, tudo isso, 15 dias no hospital fora de casa. Aí, durante a madrugada ele continua apresentando febre, ele cai da cama, realmente, como demonstra no filme, mas só que ele cai da cama e ele cai no colchão embaixo, ele tinha colocado um colchão embaixo, e ele cai da cama, ele volta, mas a gente não tinha percebido nenhum problema ali, e aí quando acorda no dia seguinte pela manhã, e Ana vai dar um banho em Gabriel, ele já estava todo mole, sem querer, sem reação. Você percebeu que ele estava diferente? Ele estava diferente, ele não estava como ele estava, ele estava bem elétrico, bem ativo, né? E aí de repente ele não. E aí quando foi dar um banho, e Ana sentou ele numa cadeira no chuveiro, e aí quando foi lavar o cabelo atrás no local da cicatriz, viu que estava saindo como se fosse uma pus, uma secreção. Ela viu isso. Ela viu e tirou uma foto. Caramba. E mandamos para o médico. Muito importante esse diagnóstico. Foi tudo milimetricamente cronometrado. Porque assim, a ferida deve ter sido examinada um dia antes. Sim. Isso. Aí, e não tinha ou não tenha sido percebido, aí, talvez. O que a gente pensou? Inflamou, né? Infeccionou. Deve ser algum ponto, né? Algum ponto infeccionado. A gente não é da área. Só que quando mandou pro médico, ele fez, não gostei, tragam ele aqui agora. Doutor Christian, o mesmo Christian. Aí a gente pegou, só que aí ele já não ficava mais em pé de jeito nenhum. Tive que levar o Gabriel nos braços. Caramba, que evolução rápida. Foi muito rápido. Aí quando a gente chegou, isso era no começo da tarde. Isso foi tipo 1 ou 2 horas da tarde. E quando a gente vai para o Dr. Christian, ele olha, eu já levo ele direto para a maca, ele faz o exame de papila. Ele vai, quando ele vê o olho, assim, que ele levanta, que vê a pupila, desculpa. Sim, pupila. Quando ele vê que a pupila dele estava extremamente dilatada, ele já fez, nem exame, nem terminou, ele fez, volta para o hospital, ligou para o hospital e disse, quero os paramédicos na porta, esperando, e prepara o UTI que o Gabriel tá voltando. Eu tô indo para aí. E aí fez, pai, não pare, em nenhum sinal, corra, vá direto para o hospital. Aquela cena é de verdade. É totalmente de verdade. Que foi a cena que começou você dirigindo e Ana grávida do lado e ele no banco atrás. E Ana segurando ele. Segurando ele. Caramba! Aquela cena é 100% real. E a gente chega no hospital, os médicos estão lá. O filme começa com essa cena, né? Meu Deus. A gente sobe no elevador com os médicos e aí o médico diz pro outro, ele tá tendo rebaixamento. O que é um rebaixamento? De nível de consciência, nível de consciência, tá baixo. Sonolento, desacordado. Só que a gente não sabia o que era um rebaixamento. A gente não sabia. Aí quando a gente sobe, deixa a gente numa salinha e corre com o Gabriel direto pro bloco cirúrgico. 1 hora depois, o Dr. Christian volta, chorando, né, aos prantos, e ele olha pra gente e ele faz, Gabriel pegou na mão de Deus e voltou.
Meu Deus tem uma missão Deus. muito importante para Gabriel aqui na Terra. Eu não acredito. Ele disse essas duas frases, nos abraçou, nós choramos, mas a gente não entendeu o que tinha acontecido. Muitos anos depois, quando a gente foi escrever um livro, foi que a gente exatamente soube o que aconteceu naquele momento. Gabriel O que aconteceu? teve uma parada cardiorrespiratória que ele ficou 8 minutos sem pulso. Caramba. Quantos minutos ele poderia ter ficado sem pulso para ser declarado morto? Cara, 8 minutos sem pulso, sendo reanimado. Reanimado por 8 minutos. Meu Deus. Pelo que a gente entendeu, no 5º minuto ele poderia ter desistido de Gabriel, porque era o padrão, era o normal, ele seguiria o protocolo e Gabriel, enfim. Caramba. O médico não desistiu, ele teve a visão, ele teve a fé e ele foi pra cima e Gabriel voltou. E Gabriel volta a ter... Cara, ele teve uma parada, não é? Teve uma parada Cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória. E o médico Ele deve ter disse, né? chegado assim, com a infecção já generalizada, em choque séptico, que a gente fala, e teve... Nossa. E ali ele ficou Quadro mais grave. 24 horas dentro do bloco, porque o que era aquele líquido? Né? O que ele teve depois foi identificado como uma meningite bacteriana, Uhum. e aquela meningite fez o líquido do cérebro ficar quase como areia. Então ele teve que colocar um DVE, né? Um dreno, DVP. e ficou não, foi DVE, né? Que foi a primeira a externa, A depois foi a externa, DVP. depois foi a peritoneal. Então ele teve que colocar e ficou muito tempo na UTI, ainda tentando segurar ele vivo ali por 24 horas, e eu só vim vê-lo no dia seguinte. E Ana foi impedida de vê-lo, porque como não sabia exatamente qual era vírus, bactéria, podia pegar Tava no gestante. bebê, estava gestante. Gente, que sufoco. E aí quando eu vi que ele estava todo inchado, recebendo transfusão de sangue, né, na UTI, eu entrei e fiquei em choque. Eu disse, caramba, porque eu não tinha visto ele assim nem da primeira cirurgia, né? Eu não tinha muitas referências. Foi a imagem mais grave Foi. de Gabriel que você tinha visto Depois até teve, então. Até então, sim. Depois teve a da falência dos órgãos, ele começou a ficar todo inchado, pintado. Eu lembro dessa cena. Também. Então essa cena daí foi forte, e foi forte esse momento, porque a gente deu entrada na sexta, isso era um sábado. E a gente tinha muito mais convívio com os médicos, de segunda a sexta eram os mesmos médicos, sábado e domingo eram médicos plantonistas. Plantonistas. E aí o médico passava a ronda, não sabia o histórico muito do paciente, e aí ele perguntou, enfermeira, esse paciente aqui está em coma há quanto tempo? Aí eu olhei e fiz, não, doutor, ele está em coma não, ele deve ser induzido, deve ser algum medicamento, né? Na minha inocência, eu disse isso para ele, aí ele fez, não, pai, ele está em coma aqui. Pela escala de... Aí olhou assim, fez pela escala de Glasgow, eu acho que a maior é a mais perto da morte, né? De 3 a 15, Isso. ele estava em 14. Devia ser abaixo, 3 a mais perto da morte. Então ele estava em 4. Toda vez eu me 4. atrapalho. Ele estava em 4. Ele estava em 4. Caramba. Era o estágio anterior à morte. anterior. Então ele não estava... Era o pós-parada, sem nenhuma sedação, e ele estava com lá. esse nível de consciência. E aí eu fiz, caramba, coma... As histórias que eu escuto ou fica em coma para sempre ou morre, né? E aí foi quando eu vi ali aquilo. Aí foi quando eu caí na real de verdade, né? Puxa vida. Da situação que ele estava. E a partir daí foram 15 dias muito ruins, né? Que a gente viveu no hospital, porque a febre nunca passava. Não era que a febre passava e voltava. A febre não passava hora nenhuma. Ele tomava 3 medicamentos fortes na veia. Não sabia exatamente qual era a bactéria, mandou tudo, né? Foi bomba de remédio ali para ele. Aí as taxas nunca melhoravam. Gente, assim, trazendo um pouquinho aqui para o mundo médico, a análise do caso clínico, uma meningite bacteriana que precisa de derivação ventricular externa, como ele fez, assim, o líquor estava muito espesso. Era areia. Isso. Areia. Então, assim, o grau da infecção bacteriana era altíssimo. Provavelmente por isso que ele teve a parada. Então, assim, era uma infecção realmente... Caramba! E ele estava extremamente debilitado porque ele vinha de uma cirurgia grande, exatamente. Né? Então, era um caso muito grave mesmo. Muito grave dele. Por várias vezes na UTI, o coração dele bateu 30. Assim, aí vinha noradrenalina para poder voltar de novo. Eu presenciei isso várias vezes, né? Teve essa questão de que ele ficou todo inchado, pintadinho, e aí Ana percebeu logo, porque Ana já tinha tido uma experiência com um familiar que tinha acontecido algo similar, e eu não sabe fazer ideia. E aí foi quando a gente soube ali que ele estava tendo uma parada do rim. E aí vem a albumina. Aí as pessoas perguntam, pô, ainda bem que eu estou pela de médico, porque as pessoas perguntam, mas e a albumina? Eu sei de nada. Eu nem entendo disso. Não eu só sei que perguntaram se a gente autorizava, disseram para assinar. Era uma terapia experimental, que o benefício ainda não é 100% comprovado.
Mas veio, vamos. Se tem 1% de chance. O filme, inclusive, ele deixa isso evidente, não é? Foi uma terapia assim. Vamos ver no que vai dar. Quase assim. Uma A gente não tem tentativa, mais o que né? fazer. Vamos fazer o que Pois tem pra fazer. Foi meio que isso. E foi, né? Caramba! E aí, no meio disso tudo, que a gente tava vivendo lá do caso clínico, né? Só para contextualizar também um pouco do que a gente foi vivendo. Sim, essa parte é muito importante. A Iana, você pergunta da fé dela, muito forte. Ela conversava com o Gabriel, os médicos diziam, mas assim ele está em coma, e ela conversava o tempo todo, ia contando história, ia dizendo o que estava acontecendo. Gabriel ouvia, eu preparei uma playlist de músicas religiosas, ficava no celular no lado dele, ouvindo o tempo inteiro, para que ele não ouvisse as coisas que estavam acontecendo. Porque tinha muita coisa difícil ali, né, que ele estava ouvindo, então a gente botava a musiquinha no ouvido dele para que ele não estivesse escutando tanta coisa difícil. E tudo que acontecia com ele, eu dizia, filho, ó, a enfermeira tá chegando, vai fazer exame de sangue, ó, agora tá na hora do banho, essa hora tá, os seus amigos estão jogando, vamos ver quanto é que vai ser o placar. Eu conversava com ele. E a gente tem comprovação que ele ouvia, porque por mais que ele não se lembre, tinha uma música que a gente cantava lá, que tem um trecho que ela faz um milagre em mim, como Zaqueu, uma música religiosa. A do Barquinho de Nazaré, sabe qual é? Pois é. Quando ele volta pra casa, que o irmão canta essa música, ele chora. Chora. Caramba. Ele chora. Ele chora. Só que ainda ele não falava. Ele não falava. Então ele chorava. Aí eu comecei, filho, você não tá gostando da música? Tenta mexer um dedinho. Aí ele mexia o dedinho. Aí ele mexia o dedinho. Caramba, olha isso. É muito forte isso, né? É muito forte isso. Gente, nessa época, assim, da UTI, imagina aquela rotina de UTI, né? Muito protocolo, muita troca, muito exame. Você ficava muito na UTI, pelo que eu entendi, Marcos? Você ficava à noite... E Ana ficava de dia. E Ana ficava gestante e você ficava, Iana, de dia. E era sempre assim. Era de dia bem cedo e de noite bem tarde. Eu só ia realmente pra dormir. De 6 da manhã. 6 da manhã. Não, aí tinha dias que tinha passava um pouco mais. Intercorrência, aí a gente saía de casa, né? Voltava pra lá. Gabriel fez 37 procedimentos ao todo nesse período. Então, Meu se Deus do céu. Quanto tempo durou essa fase da UTI? A fase da UTI... Desde o momento que ele entrou nessa segunda vez no hospital. Ele entrou no dia 8 de novembro e ele sai da UTI no dia 5 de dezembro e a gente tem alta hospitalar no dia 15 de dezembro. Caramba! Então foi quase um mês de UTI. Quase um mês de UTI, mais 15 dias quase de internação fora da UTI. Fora da UTI. Pra ele em casa foi a outra hospital, porque ele foi pra casa. Ele saiu de casa, ele saiu do hospital em estado vegetativo. A gente formou um hospital em casa. Caramba! Né? E esses quase 45 dias que ele ficou no hospital, em algum momento, porque foi uma fase muito difícil, quem viu o filme, cada dia era uma coisa nova, parecia que assim, cada dia a fera testada e vinha uma notícia que parecia que as coisas estavam assim, piorando para pior, né, para o desfecho mais indesejado, que vocês não queriam, com certeza. Eu queria saber, nessa fase, como que vocês se mantiveram? Porque é muito difícil, gente. Iana, você estava gestante, eu estou gestante agora. Então, assim, é um momento ainda muito sensível da mulher. A gente tá ali, tinha o bebê que estava dentro de você e um filho fora que estava precisando muito de você ali. E o outro em casa. O Rafa. Então, a minha pergunta, assim, de curiosidade, como é que ficou o casal, a família? Em que é que vocês se apegaram? Como é que vocês atravessaram os 40 anos do deserto, esses 40 dias de deserto, quase? Foram dias muito difíceis, mas que eu digo que a gente viveu a dor, mas viveu muito amor também, sabe? A gente teve uma rede de apoio que nos ajudou bastante e fazia com que a gente conseguisse sobreviver àquilo ali que a gente estava vivendo. Como eu estava grávida, então o Marcos, ele precisava levar a alimentação, né? Fazer aquela parte do que... É que eu precisei continuar trabalhando, né? Eu não tinha como parar de trabalhar, não, porque eu entendi que trabalhar era cuidar da minha família. Se eu largo a empresa, como é que a gente se cuida depois, né? Caramba, foi muito bacana esse site.
Você falou assim, a gente teve muita dor, mas a gente recebeu muito amor. Muito. Lindo isso, né? Muito A gente amor. percebe o quanto que a gente é amado, o quanto que as pessoas se importam, Isso. estão do nosso lado. Isso Isso. faz diferença. É. E você trabalhar pela minha família. É que às vezes a gente condiciona, né, o Achei trabalho legal ou a essa família. visão. Na verdade, é sempre a família e o trabalho tem que servir minha família. Se não for assim, tá tudo errado. Né? Médicos, escutem isso que o Marcos está falando. E como era difícil assim, né? Porque eu tinha 3 filhos, né? 2 estavam comigo e um não estava, né? Então, assim, também tinha essa parte de fazer com que quando a gente voltasse para casa, né, aquele momento que eu tinha em casa, de estar junto, né, de fazer com que ele sentisse que a gente estava junto, porque ele perdeu o referencial, assim, né, de repente a família dele, né, e aí tudo isso foi bem difícil para o Rafa também, né, e o fato de estar grávida, né, a gente sabe que quando a gente é mãe, só a gente sabe cuidar do nosso filho, né? E o fato de precisar em alguns momentos sair de perto, isso me doía muito, né? Então a gente teve aí, eu não sabia o que era, tive que ficar afastada 2 dias, aqueles 2 dias foi uma eternidade. Você perguntar, Iana, de todas as coisas que eu vivi que foram muito ruins, talvez tenha sido a pior porque eu não estava junto. Os 2 dias que você ficou longe do os Gabriel. 2 dias que eu fiquei longe do Gabriel, eu chorei da hora que eu saí à hora que eu voltei. Foram 2 dias, assim, terríveis pra mim. Foi quando ele voltou, os primeiros 2 dias, quando ele voltou pela porque segunda vez. Foi quando, infecção? Quando descobriu, né? E aí era contraindicado que você que eu ficasse lá. Proibida. Meu Deus. Pelo bem do outro filho. Isso. Gente. E aí, assim, eu digo muito que, graças a Deus e as pessoas que estavam ao meu redor conseguiram entender que, pra mim, enquanto gestante, era muito mais difícil estar longe dele do que próximo, vendo as coisas acontecerem, entende? Então, assim, eu participei de muita coisa, né, que lá no UTI tem dizendo lá, em procedimento, familiares não podem estar presentes, né? Exato. E aí, assim, sair daquela sala ali, de perto dele, para mim era algo muito difícil. E eu consegui com que eu tivesse alguns momentos, né, que eram possíveis, né, de estar juntos. Então, eu tive na retirada do tubo, eu estava lá, né, na asexia, que chama, não, a sessão, que é para ter o acesso. Sim, né, o acesso venoso acesso venoso central, dissecção esse não. Ele já não tinha mais veia, né? Chegou uma hora lá que precisou fazer dissecção. Precisou e foi sem anestesia, porque não tinha nem veia para dar anestesia. Gente, essas intercorrências que aconteciam no meio do dia, assim, eu digo que Deus abriu o coração das pessoas que estavam lá e me ajudaram a estar junto, sabe? Que isso me fortalecia, né? Estar junto, saber o que estava acontecendo. Isso que você está falando, né? Você enquanto algumas fogem ou evitam, né, a cena, a vivência, você se fortalecia quando você estava perto. Mas você perguntou sobre a gente como casal, né? A gente tinha uma sintonia muito boa, a gente não precisava conversar praticamente nada, né? A gente se conversava muito pouco nesse período, mas a gente entendia qual era o papel de cada um, a gente entendia e respeitava, né, onde cada um tinha que estar em cada fase, em cada momento. E a gente se cuidava um do outro com tudo que era permitido. Vocês conseguiam se cuidar, ter esse olhar um para o outro no meio desse caos. Eu a cada 3 horas estava levando comida para a Iana para poder ela se alimentar e cuidar do outro bebê, também lá no meio do trabalho, no meio de todas as coisas que precisavam ser feitas. Levava às vezes o almoço, levava um lanche, levava alguma coisa, porque não podia deixar comida lá. E a comida do hospital, para só tá previsto o almoço ou uma janta para o acompanhante. Ela precisava se alimentar mais, o bebê já estava precisando, né? Então, porque nesse desenrolar, né, dos 5 meses em diante, eu não fiz o pré-natal como deveria ter sido feito. Então, assim, que mais uma vez eu digo, os anjos que Deus, por isso que eu digo que a gente viveu muita dor e muito amor. Né? Porque a médica que me acompanhava esperava a hora que eu quisesse sair, que eu conseguisse me sentir bem para sair do hospital. E aí ela abria a clínica e fazia ultrassom
em Davi. Então, eu acho que foi uma história tão assim, envolvente, tinha tanta fé, amor, Então, que acho isso que foi- as pessoas que iam entrando na história, elas iam sendo contagiadas por essa atmosfera e todo É mundo verdade. entrava. Isso. Eu Eu estou percebendo isso. Todo tive mundo de entrava para todos. A ajudar, pediatra sabe? dele- Para servir. A pediatra O doutor dele Christian estava mesmo junto era um toda cara hora. muito envolvido com o caso do Gabriel, que Com dava o tempo todo. certeza. É um anjo. Ele sentia a gente, né? O fisioterapeuta, é verdade? O É fisioterapeuta, bem É dedicado. verdade, brincalhão, Levava bola de divertido. futebol. Era assim mesmo. Era exatamente assim, brincalhão, Gente. divertido. E aquela ação dele, tanto era para Gabriel como era para mim, né? Que trazia vida, né? Trazia aquela emoção, aquela coisa de Trazia né, no canto silencioso, sem muitas palavras, e daí de repente chegava ele alegria, todo né? animado, né? Isso Como a alegria faz reabastecia, diferença. né? E assim como reabastecia as orações que a gente também recebeu lá, né? A gente teve várias orações de várias religiões, né? Orando, rezando por ele, e isso era renovador, assim, sabe? Quando você chegava e escutava, né, com aquela cena do senhorzinho, né, que chegou. É verdade aquela cena. É Gente, verdade. para quem não assista um filme, tá assim, mas para quem não viu, você tem que assistir, mas se você não viu, pelo que eu lembro assim dessa cena do filme, o senhor chega, ele veio orar por uma pessoa, aí ele entra no quarto do Gabriel, ele pergunta até o nome, ele ora, faz a oração, aí depois chega uma pessoa e diz, não era esse paciente, não era outro, Era mas ele outro. já tinha feito a intercessão, entregado ali Isso. a energia e o pedido dele. E ele falou tudo que eu precisava ouvir, sabe? Aquela coisa assim de eu precisava escutar tudo que ele me disse, né? E aí quando ela disse, não, ó, a gente veio rezar por uma criança, era um bebezinho, essa criança tá muito grande, né? Ele disse, não, Deus não erra a porta, né? Não bate na porta errada. Cara, Nunca diga que Deus erra o caminho. Deus erra o caminho. Meu Deus É uma do mensagem céu. que Deus queria que a gente pudesse estar partilhando e a gente está partilhando. E o que é interessante, né? Que eu até estava falando que depois a gente já agora, né? Já recebeu mensagens de Iana, você tem o nome do senhorzinho para rezar pelo meu filho. Né? Ele é vivo ainda, senhor. Vocês têm quem é. contato, vocês não sabem nem não quem sei é. quem é. Não sei quem é. Gente, que coisa interessante. Porque no Que hospital tá todo mistério. mundo de máscara. Bota touca, bota bata, Não, né? você Bota... fica irreconhecível, não né? tem Sabe quem é, como. não? Não sabe quem é, meu Deus do céu, cara, muito lindo. Agora, eu preciso ressaltar isso, a gente fala muito de família, né, Marcos? E você trouxe uma frase muito importante, o trabalho serve à minha família. Né? Então, assim, essa tua visão como homem, como provedor da casa, como cara que trabalha, nesse momento você conseguir separar com esse nível de discernimento, eu vou trabalhar porque é pela minha família. Essa tua fala cura muitas crises existenciais, eu É que diria. quando você tem a prioridade certa, você vai rearrumando as outras coisas. Minha prioridade era a minha família, mas eu precisava trabalhar. Então, não só naquele momento, como depois em toda a minha carreira, sempre minha prioridade foi minha família. Então, se eu precisasse me ausentar, ou se eu precisasse estar fazendo algumas coisas, a família entendia que era pela prioridade que era a minha família. É por ela acima de tudo. Não é por mim. Não é por você, isso é muito legal. Eu preciso destacar isso, o quanto que vocês construíram essa base saudável. Então, primeiro você é muito bem posicionado nesse lugar, né, de homem, de provedor, de honrar o trabalho pela família, e Ana no lugar da mulher, né, afetiva, cuidadora, emocional, que estava ali dando suporte todo para o Gabriel, e o quanto que vocês conseguiam também se cuidar e ter esse olhar de cuidado um para o outro. Você levava comida para a Ana de 3 em 3 horas. Então eu acho que a raiz, né, de toda esses bons frutos que foram surgindo no meio do caminho nasce de vocês. Vocês são o nascedouro disso. Isso é muito legal dizer. Não é tão ao acaso assim a energia e a fé que vocês emanavam e atraindo todas essas coisas boas que iam acontecendo ali. E principalmente chegava em Gabriel.
para essa recuperação, para ele reagir dessa forma positiva. E nas pessoas que precisavam cuidar dele, a gente tá falando com médicos aqui. Caramba, isso faz toda a diferença, aí, gente, eu posso Eu queria dizer. tanto falar isso pro médico, eu vou falar hoje Fala pela primeira agora vez. pra esses médicos, tem um bocado de médico ouvindo a gente, Então, fala. Aqui muitas vezes a gente, como pessoas, pacientes, né? A gente coloca no médico toda a responsabilidade de tudo, como se o médico fosse um super-homem, fosse uma Mulher Maravilha, tivesse todos os poderes, não tivesse um problema em casa, não tivesse passando por alguma crise. Qual é o normal para os médicos na situação que o Gabriel estava? Era ele perder o paciente. Qual era pra gente? Era a vida do nosso filho. Olha a diferença. Não é que não vai ter importância. Eu sei que tem importância para o médico. Mas a importância pra gente era a nossa vida. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Então, como é que a gente pode, naquela situação, se colocar numa posição de deixa acontecer? Não, era a vida do meu filho. Então, eu tinha que engajar o médico. Eu tinha que trazer pro médico a força que ele precisava ter de ver o meu filho naquele dia e ele olhar para aquele meu filho e dizer assim, eu vou acreditar porque os pais estão acreditando, eu vou acreditar junto. Ah, mas você tá querendo dizer que os médicos não acreditavam? Eu não tô dizendo isso. Os médicos são extremamente profissionais. Eu tenho muita gratidão por todos os que cuidaram do meu filho e por todos os médicos com quem eu conheço e com quem convivo. Mas eu assumi a responsabilidade para mim. Era muito confortável para mim e para a Iana colocar a responsabilidade no médico e se der, tá tudo bem. Vocês dividiram a responsabilidade do cuidado. Tá claro isso. E como isso fez diferença. E eu preciso dizer assim, falando em nome dos médicos, como médica que sou, o quanto que isso faz diferença. Então, é claro que aqui a gente não está dizendo que o médico ele faz acepção de pessoas, um paciente ele cuida mais, outro menos. Não é isso. Mas, cara, quando você sente essa energia, a família engajada, esse paciente tem suporte familiar, olha a família, olha o pai, olha a mãe, é impossível não ser influenciado positivamente. A tua atenção, teu raciocínio, teu interesse pelo caso, tuas ideias, sabe? Você fica criativo, você pensa em intervenções que você não pensava. E onde eu aprendi isso? Eu tô arrepiada falando isso. Como é que é na empresa? Na empresa a gente sabe que as pessoas podem dar uma a mais. Todo dia a gente não tem que estar motivado às empresas. Eu era empresário, eu tinha vários Gente, eu achei essa visão genial que você tá trazendo aqui. Então a visão que eu tinha que levar para lá era a visão de um líder. Eu era líder do meu negócio, eu era líder da minha família, por que não liderar a UTI? Óbvio, eu tinha que estar liderando aquele ambiente pelo meu filho. Olha a junção, né, do médico e empresário de uma outra perspectiva você está trazendo, Marcos. E ali eu tenho relatos de 2 pelo menos, eu poderia dizer outros, mas de 2 pelo menos. O Dr. Christian, quando foi perguntado o que fez ele insistir por mais 3 minutos, enfim, por ele ter insistido a mais, você não tinha coragem de dizer para os pais que Gabriel tinha morrido. Caramba. Então, ele tinha uma a mais para dar. Ele tinha uma Todos mais nós temos uma a mais para dar. Caraca! Todos têm uma a mais para dar. Ele deu. Se ele não tivesse dado, não é que... Deus poderia ter salvo Gabriel, poderia. Né? Deus é Deus. Deus é Deus, não pode tudo, né? Pode tudo. Mas o fato dele estar lá insistindo era a mão que Deus precisava para poder... Deus usa as pessoas. Ele deu essa mais, ele proporcionou ali o cenário para que o Dr. Christian, naquele momento, tivesse esse a mais para dar. E dar. Mais que o combinado, né? Mais que o combinado. Porque pela responsabilidade técnica, eu cumpri meu dever como médico até os 5 minutos, ok. Mas ele deu a mais. É aí que o inexplicável entra, Senhor. E Neto, que foi o fisioterapeuta, qual era o protocolo? Vamos movimentar para Gabriel se movimentar. 5 minutinhos ali. O que é que o Neto fazia? Não, vamos ajudar ele vai sair daqui andando. Bora, se engajando junto com a gente. Leva a bola. Faz tudo que for possível para poder ele se movimentar. Quando ele foi para casa, com prognóstico nunca mais andar, porque ele tinha tido, pela parada cardiorrespiratória, ele teve uma isquemia do lado direito do cérebro, o que... Ele recebeu esse prognóstico, que ele não ia andar. Não ia mais andar. Só que o que é que a gente acreditava? Gabriel vai jogar futebol. E como é que a gente vestia Gabriel na fisioterapia? Na verdade, a gente chamava de treino. Como é que a gente vestia Gabriel no treino? De chuteira, meião e roupa padrão de completo. Isso faz muita diferença. E o Neto ia pra lá pra dar o treino, não era pra poder fazer fisioterapia. E eu perguntei pros médicos. Olha o tom, né? E eu perguntava pros médicos. Muda tudo. Eu dizia, doutor, fisioterapia, como é que vai fazer? Não, Marcos, uma fisioterapia por dia pra ele se movimentar, fazer. Mas se ele fizer 3, atrapalha? Faz mal, ele faz mal? Não, Marcos, não faz mal. Como quem tá dizendo assim, que estranho, o cara tá me pedindo pra fazer 3 fisioterapias. Gabriel fazia de manhã, de tarde e de noite. Quando não era com o mesmo fisioterapeuta, a gente buscava outro.
Porque não é o problema que vai atrapalhar. Se a gente tem uma meta, a gente vai atrás de outra pessoa que vai resolver também. Caramba. E Gabriel chorava de dor. Minha sogra queria me matar, porque dizia, você tá fazendo seu filho sofrer? Eu dizia, tô fazendo o que é melhor pra ele. Cara, É porque era difícil ver ele chorando, sentindo dor, né? Exato, mas eu ele entendo também não se negava. perfeitamente o sentimento da sogra, mas o teu olhar de assumir a liderança, sabe? Eu acho que você pegou o olhar de empresário. Total. Olha que interessante, para liderar o cuidado do seu filho, para engajar as pessoas, o time que cuidava dele e ele próprio. É que a gente Vamos, meu filho, mais uma, você dá conta, Exato. bora. E isso tudo foi acelerando a recuperação Foi dele. acelerando. Gente, E ele se recuperou. eu não tinha pegado essa visão que a gente tá acessando, que eu tô acessando aqui no filme. É, que o filme ele Porque mostra que bom poder conversar com o Marcos de verdade. Cara, porque é isso. Isso é o segredo. É inexplicável, mas tá aqui se existir um pouquinho de explicação desse inexplicável, você tá dando agora com essa tua fala. Eu vou aproveitar o gancho pra você falar. Você não me perguntou, mas eu sei que você tá doida pra me perguntar. Marcos, você era aquele cara mesmo do filme? Eu quero saber. Porque, não, você me falou que ia na missa, já era. Mas assim, qual era o nível de ceticismo do Marcos real naquele momento? Perfeito. Essa é a pergunta que todo mundo. A gente tem curiosidade. Todo mundo quer saber disso. E aí eu tive algumas fases de resposta dessa pergunta, porque eu só vim descobrir exatamente aquele Marcos no dia da estreia do filme. Eu não participei de nada. Do roteiro, não participamos do filme. Roteiro, participamos de nada. E aí quando eu me vi ali, eu disse, ué, que estranho, eu era assim mesmo. Será que eu era assim? Eu digo, eu era assim. No meio do filme eu fiquei perguntando Se a primeira vez. Caramba. Mas de primeiro eu senti uma rejeição, depois eu disse, não, calma, deixa eu perceber, deixa eu entender mais, deixa eu estudar mais. Né? E as pessoas começaram a me perguntar se eu era ateu ou se eu não tinha fé. E aí eu fui estudar o que é fé. Primeiro, para poder responder se eu tinha fé, eu tenho que saber o que é fé. Como é que eu vou As pessoas te perguntavam isso na UTI, se você era não na ateu? UTI, eu tô perguntando Depois. Agora, depois do filme. Depois do filme, né? Entendi. Porque eu não me reconheci naquele personagem ali. E aí eu fui pesquisar o que era fé. Aí todo mundo fala, fé é aquilo que você acredita sem ver, né? Um pouco sobre isso, é a definição padrão. Aí eu fui mais a fundo. Não, fé é você acreditar de fato em Deus. Eu fiz, tá, mas acreditar, o diabo também acredita em Deus. Isso é fé? O diabo tem fé? Não, mas ele acredita. Ele acredita ao ponto de querer te tirar de Deus. Tá. Não, fé é amar a Deus. Então quer dizer que fé é ter sentimento? Não é muito por aí. E aí foi na definição bíblica e você acha que na Bíblia fé é você ter a certeza em Deus. É você se entregar... É se entregar em Deus. Se entregar em Deus com certeza. Se você acha, não é fé. Se você duvida em 1% não é fé. Não é fé. Aí eu volto pro personagem. Eu era um cara questionador? Sim. Eu ia pra igreja? Sim. Eu tinha fé? Eu achava que tinha. Só que chegou um momento ali que eu precisei, de fato, me entregar 100% àquilo que a gente estava vivendo. E a partir do momento que a gente se entrega, a gente tem convicção sobre aquela fé e acredita de fato que Deus vai curar, ou que vai sair dali com o milagre que a gente pedia, eu passo a agir de acordo com aquela fé. Porque fé sem ação, fé sem obra é fé morta. Fé sem obra é fé morta. É fé morta. Fé sem ação... Não existe, não é fé. Então, a partir do momento que a gente Nada acredita, acontece. A gente engaja médico. Porque se eu acredito, eu vou engajar o médico. Se eu não acredito, como é que eu engajo o médico? Sensacional. Engaja médico, engaja enfermeiros. Engaja físio, engaja equipe. Tudo. Então, cara, e é um ambiente, assim, o ambiente da UTI em geral, do hospital, muito mecânico. Porque são procedimentos que se repetem todos os dias. E tá tudo certo. A equipe tá lá nesse piloto automático. Então, quando vem uma energia assim, uma fé, algo diferente, com engajamento, que puxa esse a mais, realmente puxa esse a mais. Porque você sai do automático. Cara, e na verdade isso aqui é uma fé sobre o ser humano. É sobre. Que você está falando. O quanto que as pessoas, afinal, somos imagem e semelhança de Deus. O quanto que nós temos um potencial divino e não conhecemos o nosso limite, o nosso potencial. Só pra você ter Gabriel acessou um potencial e todo mundo envolvido na história dele, no cuidado dele, que não conhecia, provavelmente. É isso. Só pra você ter uma ideia. Só vivendo, né? Só vivendo para acontecer. Só pra você ter uma ideia da situação. E aceitando a dor. E entendendo no tempo de Deus, as coisas acontecem no tempo de Deus, não é no tempo da gente. Legal. Eu tô aprendendo pra caramba ouvindo vocês. Eu tô surpresa, sério, com tanto de coisas que eu tô acessando. Só pra você ter uma ideia, a gente foi dar um testemunho uma vez num grupo de casais.
e tinha uma mulher que chorava muito. Geralmente o pessoal chora, mas nesse dia ela estava chorando muito. Tá bom, quando a gente terminou, ela pediu para falar. Ela disse, eu era a pessoa que liberava o sangue da bolsa, só que várias vezes acho que eu tô arrepiado, várias vezes eu queria negar, porque eu dizia, ele vai morrer, vamos guardar o sangue para outra pessoa. Cara. É o normal, é o padrão ali. Ela não tava contra Gabriel, ela tava querendo salvar uma outra vida que tinha mais chance de viver. Então eu não tô julgando ela. A gente nunca julgou Ela disse, ninguém. eu pensava nisso. A gente tem a empatia para entender e se colocar na situação da outra pessoa, mas entender que cabe a gente mudar essa outra pessoa para chegar no lugar que a gente quer. Então não há transferência de responsabilidade. A responsabilidade tem que ser sua, tem que ser minha, tem que ser sua. Cara. É da gente. E tem que acreditar, né? A gente precisa acreditar, crer, né? Entender que o poder de Deus é um poder que move tudo, né? Não é a gente, não é nós, seres humanos, que vai determinar isso. Quem determina é Deus. Né? Então, assim, por mais que tudo às vezes pareça improvável, né? A gente entende que Deus pode tudo, então pode só se tornar provável, sim. Deus é o Deus do impossível, né? Então ele realiza. Vou dar mais um exemplo. Meu Deus. E Ana tinha uma enfermeira, Gabriel estava em coma, estava entubado, como era o banho dele, né? Era aquele banho, leva o bicho, mexe para um lado, mexe para o outro e tal, e tinha uma enfermeira que Ana estava sempre com ele lá e ela questionava, assim, mentalmente falando, né? O modo como a enfermeira o jeito como ela pegava. Como ela pegava, né? Era diferente. E aí, qual era o normal? Se questionar, reclamar, pedir para trocar a enfermeira, fazer qualquer coisa que fosse contra aquilo ali. O que é que Ana fez? Foi tentar entender, foi conversar, foi buscar entender o que é que acontecia com aquela mulher. Depois de alguns dias, Ana descobre que ela tinha perdido um filho pela mesma doença de Gabriel. E para ela era muito difícil estar ali. Nossa. Ela disse, Ana, olha, depois quando ela conseguiu conversar, ela disse, Ana, eu tentava trocar meus plantões para que eu não ficasse aqui com vocês, né? Porque isso para mim me doía muito estar ali, vivendo o que eu perdi o meu filho. Caramba. Né? E depois disso ela se curou. Ela virou outra pessoa, é tanto que ela deu um presente para ela. No final a gente se tornou amiga, né? Então você vê que são pessoas... Eu vou falar uma coisa para você. A cura não foi só de Gabriel nessa história. Quantas pessoas foram curadas? Várias. Inclusive vocês. Sim. Com certeza. Em camadas. Meu Deus do céu. Sem nenhuma dúvida. Com certeza. Não, e outra. Inclusive, assim, a troca ali mesmo, né? Porque a gente tava em uma UTI, né, infantil, e tinha outros pais ali com seus filhos. Né? Então, essa troca também, né? A gente presenciou um aniversário de um deles. É isso que a gente fala de viver o amor. Tinha uma criança, que já era adolescente, na verdade, ele estava comemorando o aniversário de 17 anos e nunca tinha saído da UTI desde que nasceu. Caramba! E a gente tava em festa lá na UTI comemorando o aniversário. Comemorando, levou então, balão, né? Assim, quando foi bem rapidinho, porque não pode demorar muito, mas... Ele habita, ele pode habitar em todas as situações. Então a gente teve a oportunidade de viver muita coisa, né? Caramba, não, e de assim, o quanto que vocês aproveitaram, porque assim, gente, vamos falar aqui, a gente tá falando para adultos, para médicos, para empresários, todo mundo sabe o papel da autorresponsabilidade. Vocês, isso que vocês estão falando é uma aula de autorresponsabilidade, assim, eu entendo o meu papel, eu assumo o protagonismo dessa história, eu não sou passivo, o que eu puder fazer eu vou. E essa liderança implícita contagia todo mundo ao redor para dar esse a mais. Mas quantas vezes a gente, cara, fica no papel de vítima, sabe? Não assume o protagonismo, não assume o seu lugar. E o que vocês estão falando aqui, acima de tudo, é uma lição de fé, é uma lição de amor, é uma lição de espiritualidade, mas assim, numa medida saudável, porque não é aquela fé que você dobra o joelho e reza e fica esperando a bênção cair do céu, é uma fé que você age, que você entra em movimento, que você briga, que você vai atrás, que você puxa. A intervenção que você fez naquela enfermeira e vê cada um a seu modo. O Marcos não ia conseguir acessar aquela enfermeira e extrair aquele bloqueio, aquela cura foi mediada por você, por sua sensibilidade, o conhecimento que você tinha, a formação que você tinha, você conseguiu acessar, abrir aquela porta doída dela e ela abriu aquele coração e a cura aconteceu.
Amém. Você Glória a Deus. interviu, sabe? Então é trazer aqui para as pessoas que você, cara, você tem que entrar em movimento, em ação. Você tem fé, mas você tem que Você conhece a ir. frase de Santo Agostinho que ela diz assim: reze, ore como se tudo dependesse de Deus, mas faça como se tudo dependesse de você. A gente viveu isso na prática e vive isso na prática, né? Reze, vou repetir. Reze como se tudo dependesse de Deus, mas faça a sua parte como se tudo dependesse de você. Cara, sensacional, amei essa. Pronto, você resumiu tudo. Fechamos com chave de ouro. Reze como se tudo dependesse de Deus, mas faça como se tudo dependesse de você. E o final dessa história é que Gabriel se ótimo. recuperou. Gente, Gabriel, a minha Gabriel. curiosidade era ver uma foto de Gabriel. Tipo assim, aí, gente, ele tem 20 anos. 20 anos, 20 Gabriel. anos. Cadê Gabriel? Fala do Gabriel Completou hoje. 20 Ele anos passou no agora. vestibular de quê que eu vi no Ele Instagram passou em dele? 3, ele passou na Federal, para Gente. engenharia elétrica, passou em computação, mas está cursando administração, que foi o que ele mais gostou dos 3. Olha só. Hoje Ele dirige, escolheu, ele né? escolheu. O que é que ele queria. Não fez Ai, prova não fez adaptada. prova adaptada. Não fez Não prova fez prova adaptada. adaptada. A sequela dele que mais demorou a voltar foi a Caramba. perda de memória recente. Gente, assim, ele anda. Gabriel, ele dirige. não, ele dirige. dirige. Ele é Ele mais que andar. 100% funcional. Ele- Dirige sozinho. Ele não toma nenhuma medicação. Nada. Nada, não ficou com epilepsia, nada, convulsão. nada. Todo mundo pergunta, mas nenhum um remédio para convulsão? Não, ele não Nada. toma Ele nunca teve convulsão. nada. Nada. Gente do céu. Ele vive uma vida de É jovem. um milagre. É. A Normal. frase do filme, assim, a gente tava comentando, Diana, que mais mexe é assim, não acreditar é tão louco quanto acreditar. Cara, é quando você tem em muitos momentos da vida, todo mundo passa por situações Sim. difíceis, cada um tem a sua medida de dificuldade, o seu nível de desafio. Tem momentos que isso aqui se aplica a muitas coisas, né? Que não acreditar é tão louco quanto acreditar. Muita coisa. Então, já que ambos, um é tão louco quanto, eu escolho acreditar. Como empresário também, a gente muitas vezes tem que fazer coisas que todo mundo vai chamar você de louco. De louco, mas você tem que fazer. Tem aquela outra história, a fé e o medo são ambos invisíveis. Qual você escolhe? A fé e o precisa medo. ser maior que o medo. A fé precisa ser maior que o não medo. precisa. Essa é a frase. Não quer dizer que você Não vai ter não vai medo. ter medo. Né? Não vá Vai- ter medo. É você ultrapassar o medo para você conseguir ver o que tem ali. E tem uma né? passagem que Você poder vencer suas batalhas, né? De você Tem uma- conseguir acreditar, crer que tudo pode ser daquele jeito que você gostaria muito que fosse. E tem uma passagem Caramba. que resume essas duas frases que você trouxe agora, que é quando Jesus está caminhando sobre as águas e os apóstolos veem Jesus andando sobre as águas e primeiro fala, é um fantasma, tem medo. Ali. Exato. Depois Pedro diz, Jesus, se é tu mesmo, me faz ir até você. Tem dúvida. Jesus manda Pedro ir. Venha. Venha. Quando Pedro vai, ele começa a andar sobre as águas, o que é que acontece? Vem o vento. E ele O que tem significa medo. o vento? O vento são as pancadas que ele vai receber na nossa vida também. Quando ele recebe o vento e ele se toca, eita, tô andando sobre as águas. Aí ele cai. Ele se tocou da realidade que ele estava vivendo ali. Caramba. Então, ele primeiro teve medo, depois ele teve a coragem de ir até Jesus, combina com fé, Exato. e depois veio uma pancada. E a gente viveu exatamente isso. A gente estava num processo de fé muito forte, só que em determinado momento veio 3 médicos falar conosco, para dar aquela choque de realidade. Acho que vocês estão meio doidos, assim, vocês não estão entendendo o que é que está acontecendo. Né? Que Ou a gente seja, até vê o lado do do médico. cuidado e do zelo também do médico por a gente. percebe o cuidado Né? aí. Por quê? Porque era uma situação muito grave, né? Onde a gente estava acreditando. Às vezes o médico vai com a intenção de preparar. Isso. Nossa, preciso preparar. Não, mas Exatamente, eles- era tá tudo essa a bem. intenção. E tá tudo bem. Né? Aí Chico recebeu Mas aquela... agora, ouvindo vocês, eu fico pensando até que ponto você vai ali Então, e aí... ninguém tem o direito de tirar a sua E aí quando eles esperança falaram aquilo, de ninguém, eu cara. me senti qual Pedro levando o vento. Porque a gente tá num processo de fé Aham. forte e alguém chega e dá um choque de realidade gigante. Você tá andando sobre as águas. Tu é maluco? Tá andando sobre as águas? A gente sente. Aí a gente cai. Não quer dizer que quando tem fé não vai cair. Cai. O que é que Pedro fez depois? Dá a mão. Jesus, me salva. Pediu. E o que é que a gente fez? Na mesma hora a gente saiu do hospital. Eu saí do hospital e a Ana ficou. Eu digo, eu vou rezar. Eu vou por você. Eu vou pra igreja. Fiquei 1 hora rezando. E volto. Digo, estamos reabastecidos. Porque depois do Jesus salva Pedro, a ventania cessa.
É não Quando soltar a Pedro mão de pega Jesus, né? É Não não soltar. soltar Não soltar a mão de Jesus. É Jesus. Cara, estar quanta sempre fé, com Jesus na gente. nossa mão, entendendo que a gente vai viver dificuldades, não é ter fé não quer dizer que você não vai ter dificuldades, né? Ter E não fé quer dizer que você vai passar pelas dificuldades, né? Mas sabendo que a gente não está sozinho, que Deus está com a gente, que Deus está ali, Deus é amor, Deus não quer nada de ruim com a gente. Deus quer coisa boa, Ele é bom, Ele é bom o tempo todo. Não quer dizer, né, amor, que depois disso a gente não viveu um monte de dificuldade, de problemas, de Dificuldade dúvidas. sempre. Gabriel faz exame de ressonância magnética todo ano. Todo ano a gente vai com fé, vai com medo, vai com fé. Com medo vai e com fé. Exato. Juntos. Vai juntos, mas a fé tem que ser maior. A fé te tem que ser move. maior que o Se medo. o medo te paralisa, a fé te move. Caraca. Exatamente. A fé te move. O medo paralisa. O medo te paralisa. Sensacional. Gente, ó, o tempo passou aqui, a gente nem vê, né? Nem vê. É uma coisa que você entra aqui, é uma história que tem tantas lições, eu quero assim, sabe, reconhecer, parabenizar, me faltam palavras, sabe, assim, para reverenciar, para eu espero que você que ouviu, você tenha captado, sabe, a riqueza de aprendizados, de vida, de fé, sabe, de autorresponsabilidade, é de fé e de vida real. É uma combinação muito saudável. A história de vocês precisa ser dividida, compartilhada. Eu estou muito feliz que nesse Podpés a gente abriu mais um canalzinho para levar essa mensagem, essa história, porque aqui a gente fala de família, a gente fala de filhos, a gente fala de fé, a gente fala de negócios, a gente fala de empreendedorismo. Fala de vida real. Ou seja, a gente fala de vida real. Vida do dia a dia. Vida no dia a dia. Porque a vida no dia a dia é assim, acontece tudo junto e misturado. E viver o hoje com tudo que temos para hoje, né? Com tudo que temos para hoje. Sensacional. Do jeito, abraça todo hoje, do jeito que ele vem, com a fé, com o medo, com o vento, com tudo. Gente, assim, pra gente terminar, eu nem queria terminar, mas a gente tem que finalizar. Eu queria que você, Marcos e Ana, deixasse uma mensagem aqui. Bom, eu falei para vocês, o meu público é médico. Esse talvez tenha sido o episódio mais de imponderável que a gente tenha falado, de coisas imponderáveis. E o médico, cara, ele é muito técnico às vezes, ele precisa ver para crer. Ele é aquele, não é? Às vezes, a academia forma a gente assim. Então, os médicos que me acompanham aqui são médicos que estão ousando um pouco mais, já são colegas que questionam um pouco esse modelo e querem, inclusive, dar um passo de fé, empreender na própria carreira. Empreender é um passo de fé. Você não tem nada certo, nem nada garantido. Na verdade, você abre mão da falsa garantia para construir o seu próprio caminho, sua própria trajetória. Então, eu queria saber, assim, de tudo que a gente conversou aqui, da história que vocês viveram, que mensagem, qual o maior aprendizado para deixar para esses médicos que estão ouvindo aqui a gente, para contribuir com esses médicos que somos médicos, queremos crescer. Pronto, agora vocês estão tendo aqui no Podpés a oportunidade, ouviram tanto, foram tão orientados por médicos, mas é o momento de vocês orientar agora essa classe e contribuir com o aprendizado e a vivência de vocês nessa história, para contribuir de alguma maneira com essa classe médica. Médicos, vocês são anjos e instrumentos de Deus aqui na Terra. Vocês têm que entender isso e agir conforme isso. O médico, ele tem o dom e o estudo que lhe proporcionou, ele permitiu estar vivendo alguns momentos que só Deus pode agir. Então, dê o passo, haja, faça o a mais, faça o além, que Deus vai estar ali usando suas mãos, seu cérebro, suas condições para isso. Numa situação de quem já teve lá e pôde, né, conversar com vários médicos sobre, quer dizer, era um problema com meu filho, então eu tive a oportunidade de poder conversar com vários médicos. O Dr. Christian, que é um neurologista, até recentemente eu estava vendo mensagem, eu gravei numa pasta várias coisas da época. E, inclusive, eu gravei alguns prints de conversa com o Dr. Christian. E eu resgatei essa semana, tô todo arrepiado aqui, um momento quando eu descubro que Gabriel está em coma e que eu mando mensagem do Dr. Christian, Gabriel está em coma, como é isso?
Ele poderia simplesmente ter dito, Marcos, ele está em coma. Ou ele poderia ter dito como ele disse, Marcos, vou aí. Eu vou aí e você vai... E a equipe médica está em oração. Acalme seu coração. A equipe médica está em oração. A equipe médica está em oração. Nesse momento, ele se torna humano para se conectar comigo. Ele se torna instrumento de Deus para me passar a mensagem que Deus queria passar naquele momento. Mas ele era o médico que podia fazer um a mais por Gabriel ali também. Então isso pode ser por vocês também. Caramba, nossa, que presente essa mensagem. E Ana, o que é que você deixaria? Esse olhar, né, que a ciência ela traz muito conhecimento, muita riqueza. Você é psicóloga, de formação, né? Você vem da academia. Isso. Então a ciência ela traz muita coisa rica pra gente, né? Ela traz, e a espiritualidade ela faz entender que a gente é um instrumento de Deus para aplicar aquilo ali. Né? Então, quando a gente entende que a gente pode sim, né, usar muito da nossa empatia, né, de entender que aquilo ali é uma vida que a gente está, né? Então que a gente possa sim trazer esse outro lado para o entendimento de eu posso fazer até onde me cabe, né, mas eu posso fazer um pouco mais para que Deus vá agindo no tempo de Deus, porque, né, não é no tempo nosso, não é no tempo da ciência, não é no tempo de nós seres humanos, né? Então que a gente entenda que há o tempo das coisas, o tempo de Deus não é o nosso tempo, mas que a gente possa fazer tudo o que nos é possível, o que Deus nos permite fazer, para que aquilo ali seja alcançado. Sensacional, caramba, que mensagem, obrigada, tá? Obrigado por essa contribuição, por essa aula de vida, foi uma aula de vida que a gente teve aqui, e eu tenho certeza que todos os médicos que ouviram esse episódio, essa conversa tão verdadeira com vocês, puderam acessar, né, se reconectar um pouco com essa essência humana, se aproximar do paciente e, através dessa reconexão, exercer ainda melhor o trabalho, o propósito de ser médico e crescer na carreira, porque o crescimento é uma consequência dessa entrega, dessa conexão de quando a gente faz isso. Eu lembrei a frase agora no final, quando o impossível se torna possível, ele deixa de ser impossível e passa a ser chamado de inexplicável. Eu acho que foi isso tudo. O impossível era quase impossível, assim, do ponto de vista de boletim médico, ouvindo a história do Gabriel, tudo que aconteceu. Não, de todos os médicos que a gente viu, eles contam que é um milagre. Gabriel sai um milagre, é inexplicável. Gabriel sai do hospital no dia 15 de dezembro em estado vegetativo. Davi nasce no dia 11 de fevereiro, menos de 2 meses depois. Do mesmo hospital que Gabriel saiu, no mesmo. Gabriel entrou andando e foi falar na UTI com todos os médicos. Foi na UTI, falou com as enfermeiras, com os médicos. Que recebeu Davi no colo. Que coisa linda. Porque a gratidão nos move desde sempre e vai nos mover. Cara, dá pra sentir. Transborda de gratidão o coração da gente. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo em casa tá sentindo. Olha, que episódio, hein, gente? Uma salva de palmas. Sério. Merecido! Obrigada, Marcos. Obrigada, Iana, pela contribuição valiosa à comunidade de Médicos Pés. Em nome de toda a comunidade, hoje são mais de 2.000 médicos que fazem parte dessa comunidade. São médicos que entendem a importância de ser humano, de se conectar de verdade com o paciente, de ter simpatia, de se importar, de se fazer o a mais. Então, a história de vocês vem coroar, inclusive, e consolidar toda essa mensagem, essa bandeira que eu venho levantando nesse movimento há tanto tempo. Quem é aluno PES sabe disso, conhece, sabe qual que é a essência do programa PES. Ela começa no se importar de verdade com o paciente. E a história de vocês só ilustra, só representa o quanto que isso faz diferença e muda de verdade o desfecho das coisas. E é a base para uma carreira médica de sucesso, porque se não tem isso, essa entrega, essa verdade, né? Essa entrega diferenciada, esse médico não vai crescer, não é sustentável esse sucesso. E para ser totalmente justo, eu queria terminar, assim, de minha parte pelo menos, agradecendo a todos os médicos que cuidaram de Gabriel, não só médicos, terapeutas, enfermeiros, fonoaudiólogos, todas as pessoas toda a equipe, envolvidas. Não esquecer ninguém, não vou citar nenhum nome. Eu quero agradecer a todos vocês, por mais que a gente veio falando aqui de engajar, de lutar, de estar junto e tudo mais. A gente quer agradecer porque você acreditou junto, porque
Porque você, por mais que em algum momento possa não ter acreditado 100%, em um segundo momento passou a acreditar e cuidou. Então, vocês são realmente anjos. No cuidar, de no Deus. zelar, né? Do estar junto, no se vir. Caramba. Né? Tudo, nós precisamos sempre uns dos outros, não é que não é só os médicos, os enfermeiros, mas as pessoas da limpeza, as pessoas da administração, né? Do estar ali, né? Para tudo aquilo ali funcionar. Tem muitas pessoas envolvidas. Né? Então, assim, é uma gratidão imensa, sabe? Por todos. Gente, que lindo. Vamos encaminhar esse episódio para toda a equipe que cuidou do Gabriel, para ouvir essa mensagem. Doutor Christian, doutora Janine. Tem tanto Tem médico. tanta gente. A gente acabou citando os nomes, né? Que não era para citar. Esses estão no cinema, então eu vou citar só os que estão no cinema. No cinema. No filme, quer dizer, doutora Ana Carla, doutor Christian e doutora Janine, esses que estão com os nomes lá. Que estão, já foram Neto, fisioterapeuta. nomeados e o fisioterapeuta Neto. Em nome deles, todos se sintam. Não estavam lá, não estava lá, mas a doutora Heloísa, que é a pediatra que recebeu o Gabriel neonatal e que vive com o Gabriel até hoje. Caramba. Né, que sempre esteve lá todos os dias. Se for citar, vai dar ruim. Já uma ideia na minha cabeça aqui. Mas eu digo assim que, né, se acompanhou e acompanha até hoje. O Gabriel está com 20 anos e ela ainda liga. Como é que tá, Gabriel? Caramba. O que acontece, né? Mas olha, isso dá para sentir aqui toda a gratidão. Isso é muito legal, gente. Isso, assim, é como se jogasse um fertilizante, um renovo na classe, né? A forma como vocês lidaram e deram esse significado a toda essa trajetória. Um significado tão bonito, tão genuíno e tão saudável para todas as partes envolvidas. Amém. Isso é muito legal. Gente... Meu Deus. Esse foi o episódio número 41 do Podcast. Entenderam por que eu gravei o primeiro episódio do Podcast no Rio de Janeiro? Por que foi no cenário novo? Por que a luz foi verde e não foi vermelha? Era por esse motivo, era um motivo especial. Realmente uma história que precisava ser. Meu colega médico, minha colega médico tenha te lhe sensibilizado, alcançado seu coração, sua alma, reacendido sua fé e te reconectado ainda mais com esse propósito lindo que fez eu escolher medicina, que fez você escolher medicina, que a gente possa se reconectar cada vez mais, porque na ponta estão os nossos pacientes, estão o Marcos, estão a Iana, estão as pessoas que precisam. A gente não pode perder essa paixão, esse brilho no olho por fazer a nossa profissão, por exercer a nossa medicina com amor, com excelência. Eu tô aqui para te ajudar a se reconectar com esse propósito. Todo mundo que sentar aqui na mesa do Podcast, a gente nunca tinha trazido pessoas representando pacientes para essa mesa. E como no final desse episódio fica claro como tudo se conversa, como tudo se casa e como tudo é pelo propósito de ajudar mais e mais pessoas. Então, espero que você tenha aproveitado muito esse episódio. Compartilha com mais colegas médicos. Deixa a rede social de vocês para os médicos acompanharem. Vai chegar direct de médico aí, viu? Vamos conversar. E a gente responde todos. Caramba, então todos. Fala essas redes sociais para a galera acompanhar. Tentando ser mais ativo agora nas redes sociais. Não eram, né? Vocês ficaram famosos, agora tem que ser. Estamos nessa missão aí. Então, o meu Instagram é Marcos, com U, @MarcosVarandas. O de Iana, Y-A-N-N-A, varandas.psi, PSI de psicóloga. Eu vou deixar aqui, gente, na descrição desse episódio, o perfil do Marcos, o perfil da Iana. Manda mensagem. Essa troca é muito rica, vai ser legal você perguntar. Se você tiver alguma curiosidade, acessar algum tipo de informação, vai lá, aproveita isso, aproveita esse acesso, esse movimento. O livro está sendo relançado agora sendo relançado pela editora Buzz. Ele entrou hoje em pré-venda. Caramba! Ele é um livro que ele conta, ele foi um livro escrito com base jornalística, então foi lido todos os prontuários médicos de Gabriel pelo jornalista, foi entrevistado todas as pessoas que participaram e foi escrito em formato de romance, então por isso que ele acabou virando um filme depois, por a forma como ele foi contada a história. Então eu recomendo, tem um capítulo adicional escrito por mim e por Iana, então tá lá. Uau, vocês são escritores, agora viraram celebridades, artistas de cinema, agora escritores. E eu não sei onde vai parar, a gente só tá indo. Que coisa linda, então, você disse missão. O medo, paralisia, afeto e move, isso aí. Em movimento sempre, que coisa sempre. linda, gente. E só lembrar essa conexão aqui, talvez você esteja se perguntando, como é, Marília, que você conhece o Marcos e a Iana, que são os verdadeiros protagonistas reais do filme Inexplicável
Ambiência é tudo, né, Ambiência. Marcos? A gente faz parte do grupo Clex Club, o grupo mais forte, que eu tenho um orgulho de fazer parte, de empresários do Brasil. Somos sócios da MLS. O Marcos tem uma mentoria. Qual que é a sua mentoria, Marcos? Equity Club. Um grande empresário de sucesso. A gente falou muito do Marcos pai do Gabriel, esposo da Iana. O cara é um grande empresário. Deu para ver aqui o mindset dele e como ele usou esse mindset para ajudá-lo na condução dessa situação tão delicada familiar. Como foi legal ver isso. Eu achei massa acessar essa camada da história. Que legal. Então, o Marcos está lá e os meus mentorados, inclusive, podem ir no encontro da mentoria do Equity Club, né, Será Marcos? Um maior prazer. E aprender mais e mais com essa cabeça, com essa mentalidade, com tudo que ele pode contribuir. Queridos, beijo pra vocês. Obrigada, Iana. Obrigada, Marcos. Esse é o episódio número 41 do Podpés. Deixa o seu comentário aqui se você gostou do episódio. Qual foi a parte que mais te tocou, que mais impactou? Faz melhor. Compartilha essa mensagem com mais médicos, com mais famílias, com mais homens, com mais mulheres, com pais, com mães que merecem conhecer a história do Marcos e da Iana. Leva essa mensagem de luz e esperança e amor e fé para mais e mais pessoas. Um grande beijo e até o próximo episódio.